Estou refazendo aqui o vídeo que deu errado. Vou tentar correr porque podemos perder muito tempo não. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje é a parte do desenvolvimento, que seria a parte de ação mesmo, né? Então a gente já fez o AEAP, já fez o cronograma, então a gente já tem o escopo, né? Já tem os prazos, já tem os custos, vocês já fizeram até agora. Então o que a gente vai ter que fazer a partir de então é acompanhar isso, que é durante o período de desenvolvimento do projeto. Tá? Então a gente tem que fazer o controle do escopo, controle do cronograma, controle de custos e como é que eu faço essa verificação e a tomada de decisão quando tiver algum problema. Tá? Esse está relacionado ao trabalho 3, que já está lá postado. Né? Então, vamos lá. Dentro do controle do escopo, a gente vai tomar duas ações. O controle em si, tá? Que é o acompanhamento do progresso. Tá? Então, se eu tenho datas lá, né, de entrega de marcos, né? Então eu tenho um cronograma com entrega de marcos. Se teve algum problema e eu preciso de alterar ou colocar uma nova etapa intermediária porque surgiu um outro problema, né, e etc, etc, eu vou sempre fazer isso a partir da EAP. Então, digamos o seguinte, eu coloquei no nível hierárquico 0 o projeto, no nível hierárquico 1 eu coloquei digamos assim, um subprojeto. E caminhando, a gente verificou que uma das ações, né, do subprojeto, ela não era realística, ou que faltava uma subação. Tá? Sendo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a EAP e alterar. Eu posso alterar de várias maneiras, tá? Criando uma nova, alterando a posição dela, criando projetos dentro dos subprojetos e por aí vai. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ver quando vai controlar é se aquela alteração realmente foi um pedido porque aquela equipe está com dificuldade ou se foi uma mudança de paradigma daquela pessoa que comprou o serviço ou pediu o projeto, tá? E ver se é pertinente, porque uma alteração na EAP, consequentemente, se vocês lembrarem lá do triângulo, isso vai acarretar em qualidade e em tempo. Tá? Então é muito preocupante ficar mexendo. Tá? E por isso, então, tudo que a gente for fazer tem que ter reuniões de equipe. Tá? Essas reuniões não podem ser reuniões para marcar reuniões. Tem que ser reuniões focadas, com objetivo, sabendo exatamente qual é o problema e como atacar esse problema. Tá? E outra coisa que a gente tem que fazer dentro do controle é a verificação periódica. Tá? Então a gente vai acompanhar o progresso, tá? Verificando se há necessidade ou não de intervenção. Tá? Veja, a necessidade de controlar pode vir externo, mas ao verificar periodicamente também pode vir a necessidade de controlar. Então são reuniões periódicas de verificação, reuniões que a equipe vai dar um relatório sucinto de como está o andamento, se tem atraso, se não tem atraso, tá? E vai ser emitido relatórios, né, o status do andamento. Repare, não tentem controlar se ainda é possível contornar os problemas dado que foi verificado. Então, por exemplo, está atrasado um dia, mas sabe que no outro dia vai ser entregue? Ok, só registrar lá, atraso de 2 dias. Quanto tempo vai demorar para consertar? Um dia. Ah, porque o produto está chegando, por aí vai. Toma muito cuidado com isso. O que a gente vai analisar? É a AP. Tá? É a AP que a gente vai ver. Qualquer necessidade de alteração, tá, tem que ser sempre. A equipe tem que concordar, a gestão superior, inclusive o patrocinador, porque se isso levar a mais custo ou diminuir a qualidade, pode ser inviável. Simplesmente a gente pode chegar à conclusão de que, olha, não vale a pena. Tá? Deixa acontecer. Tá faltando uma etapa, a gente vê outra maneira de consertar, mas deixa esse caso acontecer, não tem muito jeito. Tá?
Então as reuniões são necessárias. Então o controle é feito basicamente por duas técnicas. O relatório de 3 gerações e o relatório chamado 5W2H. A cara do 3 gerações é essa daí, ó. Tá? Eu peguei o exemplo de quando eu era gestor. Tá? A gente tem o seguinte, é o passado da coisa, tá? Que foi proposto no passado. Então o primeiro evento, ele não tem passado, ele é presente. Tá? Então preste muita atenção. Aconteceu um evento, ele é presente. Ele ainda não tem o passado dele. Mas uma vez que eu preenchi aqui o presente, quer dizer, o que está acontecendo? Relatório sucinto. Como que eu vou resolver? Tá? A proposição para resolver, futuro. Aí eu tenho que marcar uma reunião para saber se deu certo. Tá? Então eu venho para cá, pego esse cara que estava aqui, coloco aqui, e aí eu vejo qual ação eu tomo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui a gente estava fazendo o planejamento na Pró-Reitoria de Ensino sobre os novos PPCs. Tá? Então a gente tinha aqui os recursos que estavam envolvidos, tá? E a gente ia analisar uma quantidade de processos. Tá? Então aqui, ó, os PPCs que a gente ia avaliar, engenharia civil, administração, tá? Então todos esses tinham, tá, as versões do PPC, tá? E a equipe. Então, por exemplo, aqui eu e mais um técnico administrativo íamos ver engenharia civil e administração. E assim por diante, tá? Então, eu estou mostrando aqui só o primeiro relatório, porque isso aqui eu não posso mostrar tudo. Mas vamos lá, relatório de 3 gerações. Né? O que aconteceu? Ó? O primeiro evento, tá, foi esse daqui, ó, atraso na entrega das análises. Por que estava atrasado? Né? Então, a proposição para resolver é a entrega na reunião do dia 22. Né? Então a gente ia resolver isso na reunião, já que ia ter reunião. Então chegou a reunião. O que está acontecendo? Nova data de entrega para 1º de outubro. Tá? Então qual foi o atraso? Deveria ser na reunião do 22, não entregou. Tá? E aí, então vou entregar 1º de outubro. Tá? Esse é o presente dele. Isso chegou até aqui mais ou menos, viu, gente? Isso foi atrasando. Tá? Mas é só a primeira. Como eu tirava fotos, né, eu tenho tudo isso carregando, preenchendo as linhas. Tá? Então é uma maneira de fazer. Como é que ficaria lá no trabalho, né, de vocês, por exemplo? Eu trouxe aqui, né, isso aqui que eu mandei para vocês de exemplo. Né? Projeto sobre gestão não tem, eu tirei o link porque, né, vocês só tem um, então não precisa disso. Podem modificar lá se quiser. Né? Então vamos ver aqui o relatório de 3 gerações. Como é que funciona? Se eu clico aqui, ele me manda para o relatório de 3 gerações. Então o que é para vocês preencher? É simular, tá? Situações. Tá? Então eu quero que vocês nesse trabalho peguem do trabalho de vocês e simulem situações, tá? Atraso da compra, verificação de patentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma etapa que é a verificação de patente, correto? Então vamos imaginar aqui que revisão da literatura pertinente, tá? Atraso na revisão da literatura. Então começou aqui. Qual a proposição para resolver isso? Por exemplo, aumentar o número de horas de dedicação da equipe. Então esse daqui passa a vir para cá, no próximo. Entenderam? Aí, o que eu vou fazer? Se essa foi a solução, eu vou no meu cara aqui,
Tá? E vou ver o que acontece com os meus recursos. Tá? Então o João está trabalhando. Vamos ver. Aqui. Eu vou colocar para ele aqui 2. Imagina que está com 2 dias de atraso, tá? E o nivelamento dele tem que acontecer no máximo em até 10 dias. Olha lá o que acontece. Ó, eu estiquei. Se eu estiquei estiquei aqui, tá? Então vai aumentar do lado de cá, tá? 377 dias. Mas eu posso aumentar a dedicação dele, tá? Então ele vai ficar 150%. Ó, já ganhei um pouquinho. Percebe? Esse é o jogo que nós temos que fazer. Aqui é didático. Então vocês vão fazer esse exercício. Tá? É simulado, gente, igual eu fiz agora. Eu fiz um exercício simulado. Então vocês vão pegar esse projeto que vocês já têm aí, que é aquele projeto modelo, e vão fazer, tá? Isso que eu fiz aqui. Beleza? Fazem 2, 3 linhas, é mais que o suficiente para vocês entenderem. E vão lá e altera na EAP. Tá? Ah, mas aquilo ali não é EAP não. Claro que é. O que está aqui é EAP, ó. Nível 0, nível 1. Só que ela está na forma planilhar para a gente poder acompanhar aqui no Gantt. Tá? Vira o efeito que aconteceu. Ó, vira o efeito que aconteceu. Bom? Então, essa técnica, ela é boa porque, assim, é rápido. É uma reunião para tratar. Olha, deu errado, velho. Deu errado e a gente tem que corrigir, tá? Então, por exemplo, a patente também, o Marivaldo, por exemplo, aqui pode trabalhar mais. Manda o cara trabalhar 75% a mais, não sei. Tá, mas eu ganho com isso. Ah, eu consegui tirar ali 2 dias, que era mais ou menos o atraso, perceberam? Tá? Quer dizer, eu consegui ganhar os 2 dias que eu tinha perdido, só que eu já tinha perdido. Não sei se vocês entenderam. Perdeu. Não tem muito o que falar, não. Tá? Pois bem. A outra maneira que a gente tem de fazer isso é o 5W2H. Que é mais ou menos aquele lá eu falo, olha, ok. Mas quando envolve custo, tá? Vai ter hora extra, entendeu? Vai ter alguma coisa. O melhor é vir junto o 5W2H, que é o porquê, o que, quem, onde, quando, como e custo disso. Tá? Relacionado a qual ação. Então é interessante usar isso daqui, porque aí eu consigo dizer exatamente por que isso aconteceu. Isso que é o que. Né? O que e por quê. O que é atraso? Por quê? Faltou equipe. Quem será o responsável? Tá? Será o fulano de tal. Tá? Onde? Tá? Ah, isso será por conta do escritório de gestão, ou isso será por conta do setor de compras, ou isso será pela área técnica. Quando? Tá? Isso vai acontecer até dia tal. Qual maneira? Né? Como? Aumentando o número de horas de dedicação. Qual é o custo disso? 2 horas extras. Perceberam? Então, dado aquele que vocês fizeram, eu quero que vocês preencham esse daqui também. Então vocês clicam aqui para voltar, vou no 5W2H. Exatamente aquilo que eu falei para vocês, tá? Vou atrás na revisão de literatura, tá? Essa é a ação. Por quê? Falta de equipe. O que aconteceu? Número insuficiente de artigos catalogados. Tá? Quem é o responsável? Opa, como é que é lá? Oh, meu Deus. Quem que é o responsável? João da Silva. Seu João da Silva. João da Silva.
Onde? No setor técnico. Eu não sei, tá? Eu não lembro de ter colocado o nome do setor. Eu coloquei. Nem lembro. Deixa eu voltar lá para ficar legalzinho, né? Para não ficar legalzinho aqui. Deixa eu ver quem é o João da Silva. Grupo técnico. Eu não coloquei nome de setor, não. Ele é do setor técnico científico. Ok. Quando? Isso, até quando acontece isso aqui. Quando? Em 10 dias, pode ser assim, tá? Como? Aumentar dedicação. Responsável. Custo. O custo é 150%, 50% de hora extra. Né? Pode colocar o valor? Pode. Não, mas isso aqui depende de como é que vocês querem. Que for mais fácil de entender. Tá? Esse cara aqui tem todo um mecanismo para voltar, bonitinho. Vocês podem usar ele, fui eu que fiz mesmo, então eu estou dando liberdade de vocês usar. Tá? São duas maneiras de fazer. Tá? Funciona? Tá? Eu estou te falando por experiência que a gente conseguiu entregar uns 18 PPCs dentro do prazo, mas com reuniões bem chatas. Tá? Mas dá. Tá? Desculpa eu estar falando um pouco mais acelerado, porque estou regravando, aí é danado. Outra parte importante, como é que eu controlo o cronograma? Ali eu controlei a ação. Beleza? Então, eu controlei a ação fazendo o quê? Verificando pela EAP, estou acompanhando a EAP, se tem algum problema. Se tem algum problema, eu vou lá e falo. Agora, como é que eu controlo o cronograma? Quer dizer, como é que eu sei se aquilo está feito, se aquilo não está feito, se aquilo acabou, se aquilo não acabou? Tá? Eu tenho que ter qualitativo ou quantitativo. Quer dizer, qualitativo é por que está atrasado. Tá? Isso, quem vai me dar o porquê que está atrasado é lá na EAP, quando eu fizer aquela análise. Vocês viram lá, eu sei que eu vou ter que colocar atraso para o cara. Quantitativo é dizer o quanto que vai ter atrasado. Lembra lá? Tá? Então, e o tempo de recuperação? É aquilo que eu fiz lá na EAP, que é o que a gente chama de controle de cronograma. Quando envolve não só custo, tá? Mas também quando envolve tempo. Lembra do triângulo. Tá? Escopo, tempo, qualidade. Tá? Então tem duas maneiras de a gente ver isso. O Gantt e o painel de bordo. Tá? Então vamos lá. Lembra que eu alterei o João aqui? O que aconteceu com o meu Gantt? Eu alterei o tempo dele aqui. Então eu posso simplesmente vir aqui e mostrar as atribuições de cada um. Tá? O Marinalvo, que tinha essa atribuição aqui, e o João, que tinha essa atribuição aqui amarelo, tá? Ele conseguiu completar uma certa quantidade, então ele está atrasado. Mas está em andamento, não está parado. Como é que eu faço então para verificar o tempo que ele teve, tá, para a revisão da literatura, o quanto que ele já fez? Eu vou dizer aqui a porcentagem de que ele fez. Aí é que é o legal, porque ele tem um início e um fim, tá? Ele está bastante atrasado, mas ao chegar no dia 23/7, eu verifiquei que ele conseguiu completar a tarefa. Tá? Ele conseguiu chegar aos 100%. Olha, o que acontece? Eu consegui fazer toda a revisão da literatura. Então ela está 100% concluída. Por que não apareceu? 8? Ela está 100% concluída.
não chegou na data, né, gente? Também. E aqui o Marinalvo, 100% concluído. Imagina aqui que o Abelardo Barbosa, que está dividindo por ele, né, trabalhando o tempo dele, já que foi concluído, não tem mais o que fazer, você fez tudo o que tinha que fazer, não houve atraso nem nada. Tá? A revisão da literatura, então agora eu consegui fazer o nivelamento, tá? E eu consegui fazer 100% do trabalho. Ele não está marcando. Olha lá que porcaria. Ah. Ai, ai, ai. É porque eu coloquei lá. Ainda nem começou, né, por causa do atraso. Deixa eu pegar um que ainda não tenha sofrido nenhum problema. Vamos imaginar esse daqui. Aquele lá, eu já coloquei que ele não pode concluir. Como é que eu falo que ele concluiu hoje? Tá? Então esse aqui concluiu. Quem que é esse cara aqui? Vamos ver aqui no grande. Esse aqui, ó, tá concluído. Tá vendo que ele preenche de preto? Ó? Então o Flávio, ele conseguiu concluir todas as suas etapas, tá? Projetar aqui também, imagina que eu consegui concluir 100%. Olha lá, tá? Então eu vou marcando o que eu fiz. Caso tenha atraso, é aquilo que a gente já falou, né? A compra do material, né? Ele vai sofrer um atraso, cadê o recurso, né? Vai sofrer um atraso de 2 dias aqui, e o nivelamento vai 2 dias, e o nivelamento vai custar 5 dias também, tá? Então eu sei que vai ter um atraso aqui na parte da construção, tá aqui, ó, o atraso, tá? E ele é caminho crítico, aí complica muito. Talvez eu tenha que aumentar o nível de dedicação desses caras aqui, tá? E eu vou dizer que ele só conseguiu fazer até agora, tá, 15% do trabalho dele. Olha lá, 15% do trabalho. Tá vendo? Então complicou bastante a questão aqui. Esse aqui eu não sei porque que ele não está deixando. Ele está falando 6%. E ele está colocando isso porque eu coloquei o estimado. Tá? Então quando eu coloco o estimado, ele mesmo já calcula o atraso que ele tem. Tá bom? Então isso é complicado. Aqui o custo dele, as horas trabalhadas dele. Tá? Vou tentar colocar aqui 15% de trabalho. Não, ele não deixa. Tá? Ele coloca o estimado lá e liga um dane-se pra mim. O problema é daqui, tá? Não sei, porque o resto funcionou. Repare que quando eu mexi, tá, aumentando o tempo lá, aqui, como está em andamento, ele, tá vendo que esse aqui eu completei? Se eu completei esse daqui, ele sai do caminho crítico. Olha que interessante. E essa aqui é a grande questão da análise do Gantt. Se eu estou cumprindo dentro do prazo, tá? Se eu não tive aquela quantidade de atrasos e tudo, o que me vem de beleza aqui é que o caminho crítico vai diminuindo. Tá? Então esse cara aqui é o grande
um grande ajudador. Tá? A gente deve usar ele sempre. Então o que a gente faz lá no Gantt é marcar os percentuais, tá? Que é atraso, né? Que é adiantado, as porcentagens devem ser sempre marcadas no Gantt. Né? Mas repare, isso é um trabalho em equipe. Vocês têm que ter noção de quanto do trabalho vocês já conseguiram. Né? O painel de bordo, por outro lado, pode ser feito de várias maneiras. O painel de bordo é como se fosse o painel de controle de um avião ou o painel de um carro, que mostra como é que estão as coisas, tá? O odômetro, a aceleração, torque, quantidade de gasolina e tal. Então ali eu consigo acompanhar o estado do carro. A maneira mais fácil que a gente tem, geralmente, é o semáforo, que é o mais simples. Vocês podem bolar outras, tá? O semáforo fala, está em andamento, está em atraso e não foi executado. É bem simples. Vou mostrar para vocês aqui. Tá, painel de bordo. Então imagino que eu tenho ação responsável e um prazo. Tá? Então, aqui na ação 1, eu vou ter uma data limite para a ação 1, tá? Relacionada a esse prazo. Então aqui é início e aqui é fim. A ação 2, ela vai ter um prazo, um início e um fim. Então imagina que eu tenho aqui várias ações, tá? E vários prazos para concluir. Tá? Como é que eu faria isso? Lá no que eu mostrei para vocês dos PPCs, a ação reunir equipe tinha, no qual eu era o responsável, a gente tinha um prazo razoável, tá? Dentro do primeiro subprojeto. Isso aqui é por subprojeto, tá, gente? Ok? As ações do painel de bordo são de cada subprojeto. Então, no subprojeto tem 15 ações lá dentro, você vai fazer 15 ações. Então, o subprojeto reunião de equipe, a gente tinha esse conjunto de ações lá dentro do subprojeto. Ações, lembra? Nível 2 hierárquico. Reunir equipe em um dia, tá? Que era mandar. O prazo era de um dia e eu tinha até o 29/6/2015 para fazer. Treinar a equipe. Ia ser até 2/7. Aqui são todos os prazos de cada uma dessas. Tá? Isso aqui está errado. Eu lembro que depois alterou porque a gente precisou de mais de um treinamento. Tá? Mas, bem, treinei num dia só. Depois eu dividi os PPCs por equipe. 3 dias. Tá? Analisar os PPCs todo mundo em 45 dias. Repare que aqui são os marcos de cada um desses. Tá? Então, olha que interessante. Esse aqui eu completei. Tá? Esse daqui, por exemplo, estava em atraso. Lembra que eu falei que aí teve a reunião, etc, etc. E como é que eu preenchi isso? É muito simples. Cada carinha desse daqui é um pop-up que tem um semáforo. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão que esse cara aqui não foi feito. Não foi realizado. Então, acabou. A gente não pôde baixar a inteligência, nem emitir parecer, nem emitir relatório, nem encaminhar para o Conep, porque não foi feito. Não tem mais equipe, aconteceu uma catástrofe, mudou a gestão, não sei. Tá? Ou simplesmente eu consegui terminar, mas não no prazo esperado. Tá? Então o que eu faço? Aqui eu zero, e eu consegui fazer aqui. Esses são os marcos. Aí eu acumulei esse daqui com a baixar em diligência, por exemplo. Tá? Olha aqui, isso aqui dá para ver claramente que houve um problema temporal. Posso ter necessidade, dependendo, de chamar equipes de outras ações para ajudar aqui.
para que aqui eu pudesse chegar em tempo, ou aumentar a dedicação. Ou, por exemplo, alguns PPCs que estavam mais fáceis, as pessoas foram acabando adiantado, então eu passei elas para compor aqui. Então, no outro marco de tempo, eu consegui resolver o problema. Tá? E agora eu não lembro mais o que houve. É assim que funciona. Então, são as ações, tá, que a gente tem dentro de cada subprojeto. Tá? É isso que vocês têm que fazer. Os controles de custo é a mesma coisa. Tá? Você vai olhar pelo Gantt, você vai ver pelo cronograma e a mesma coisa, ferramenta de gestão às 3 gerações. Já mostrei um controle de custos quando eu aumentei lá o tempo de dedicação. Quando eu aumentei o tempo de dedicação, eu tive 50% de aumento do custo, porque ele vai trabalhar 150%. Tá? Então embaixo você vai ver que aumenta o custo. Então está mais caro. Ok? Então é isso. Isso é conjunto, é aquele triângulo. Tá? Se eu mexo na EAP, eu mexo no custo, mexo na qualidade. Tá bom? Então, entenderam? Até aqui é isso. É assim que eu controlo. Tá? Agora, como é que eu sei? Aí é que tá. Quantificar o quanto que esse custo realmente está me levando para o buraco ou não. Tá? Vamos tentar qualificar isso. Nós vamos definir algumas variáveis. O valor orçado é o quanto que eu, na hora que fui fazer a compra, por exemplo, eles me deram um orçamento. O valor real é o valor que eu paguei. Só que é o seguinte, não necessariamente tudo que eu comprei eu gastei. Tá? E repare, o valor agregado é o valor orçado do trabalho efetivamente realizado. Perceberam? Então é assim, eu orcei um valor, eu tenho o valor real e eu tenho o valor que no final eu gastei. Se eu tive mais tempo, eu gastei mais. Percebe? Se eu tive menos tempo, eu gastei menos. Então a variação do custo é sempre o valor agregado menos o valor real. Ok? Mas olha só que interessante. Se eu pegar o valor agregado pelo valor orçado, eu tenho um índice de desempenho de custo. Porque o ideal é o quê? No limite. Que aquilo que eu orço é aquilo que eu gasto. Se eu gasto menos do que eu orço, tá, isso mostra que eu orcei para cima. Ao contrário, mostra que eu orcei para baixo. É melhor orçar para cima ou orçar para baixo? Não sei, vai depender da cabeça de planilha que tiver acima de vocês. Mas o ideal é que o orçamento seja o mais perto possível daquilo que realmente eu realizei. Tá? E aí eu tenho um índice de desempenho de custo. Tá? Que é esse caboquinho. Então é um índice de desempenho. A partir disso, então, eu tenho um índice de desempenho de custo. Agora repare, olha que interessante. VA menos VP. Por que eu chamo isso de variação do prazo? Estão pensando aí? Porque repare o seguinte, se eu gastei menos do que o orçado, tá? Se aquilo que eu agreguei foi menos que o orçado, então eu fico com sobra. Ok? Beleza? Então eu também posso chamar isso de um índice de desempenho do prazo. Corrigindo aqui o índice de desempenho de custo, claro, que é o VA sobre o CR, né? Se eu estou falando de variação de custo, o índice de desempenho de custo é VA sobre o CR. Aqui, que é o valor assado pelo valor agregado. Tá? Aqui é com real, óbvio. Então eu consigo ver o tempo porque, exatamente o que eu falei, o valor orçado do trabalho realizado ele pode ser menor ou maior
do que o que eu esperava, tá? Então isso significa, então, se foi menor o uso, significa então que eu gastei menos tempo para fazer, tá? Só corrigindo aqui que era o CR. Tá? Então dessa maneira eu consigo controlar. O que é para fazer, então, né? Em cada reunião, tá? Em cada vez que você fizer as reuniões, 3 gerações, com W2H, é importante ir lá e dar um tique, tá? No índice de desempenho. Por quê? Porque eu posso verificar ali, tá, se os meus custos estão dentro do esperado. Toda vez que ele estiver mais perto de 1 possível, significa que eu estou usando todo o tempo dedicado àquela ação e todo o custo que eu orcei ele está sendo usado. De forma, então, se em algum momento eu tiver com tempo sobrando, tá, e o meu orçamento for maior do que o executado, então sobra custo, tá? Ou seja, sobra custo não, sobra valor, tá? Eu estou com menos custo, então eu posso alterar, por exemplo, aumentando, quem sabe, a hora extra, sem aumentar os custos, porque ele já era orçado. Percebe a jogada? Então isso vocês conseguem ir melhorando e tirando os caminhos críticos, como eu mostrei lá no cronograma, e fazendo com que o seu projeto ele ande e recupere possíveis atrasos. Tá? Agora, como é que eu verifico e tomo decisão? Tá? Primeira coisa, eu tenho que saber que existem prioridades. É o caminho crítico, o custo e o benefício. Tá? No caso, o benefício para mitigar os prazos e custos. Imagina que tem uma ação que não vale a pena mexer nela para alterar prazos e custos, porque ela não faz parte do caminho crítico e é prioritário, tá, que eu faça isso em outro. Então, não há nenhum benefício em eu mexer nesse pequeno pedacinho, tá, sendo que eu vou ter muito mais benefício mexendo numa outra ação. Tá? Então, saber priorizar aonde eu vou mexer, tá, melhora todos os índices do projeto. Tá? Eu vou conseguir acertar muito mais do que errar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma reunião de priorização. A reunião deve ser rápida e assertiva. Tá? Ou seja, é isso. Tá? Qual que é o problema aqui? O que eu tenho? Olha, se eu aumentar aqui eu vou ter problema de custo. Tá, mas se aumentar o custo aqui, qual é o benefício que eu tenho para o projeto? É esse. Tá, então nós vamos trabalhar com benefício-custo e não custo-benefício. Tá? Porque eu preciso entregar isso. Tá? Então pode ser que eu dê mais custo aqui, mas o benefício é muito maior. Tá? Então eu vou fazer isso como? Eu vou observar o que está acontecendo. Relatório de gerações 5 W2H, óbvio. Tá? E eu devo priorizar as ações. E essa priorização deve ser sempre verificada. Tá? Sempre ter o Gantt e a AP à mão para acompanhar como está o cronograma e se as ações estão corretas, se não há nenhum defeito no escopo. Ou seja, eu precisei de colocar mais alguma ação ou mais gente. Tá? Se eu precisar de colocar mais uma ação, se eu acrescentar uma linha lá e colocar uma ação, coisa que eu não fiz porque isso foi um trabalho que vocês já fizeram, mexer na EAP, tá? Mas se precisar de simular alguma coisa mexendo na EAP, vocês vão ter que criar uma nova linha, com um novo responsável, novo tempo. Tá? Então isso também é um problema, então tem que estar sempre com a EAP na mão, tá? E sempre rodar o ciclo completo de verificação. Tá? Sempre. Quem vai definir se é anual, se não é anual, se é uma vez por mês, se é 2 vezes por mês, é a equipe. Tá? Então isso que a gente chama de ciclo de PDCA. Contei toda a história para contar o nome agora. Né? O que a gente faz no ciclo PDCA? A gente tem, tá, planejar,
que eu vou fazer aqui? Eu vou localizar problema, estabelecer plano de ações. O que é isso? Verificar Gantt, verificar EAP, reuniões de 3 gerações, 5W2H e painel de bordo. Do, fazer, é executar o plano. Tá? Aí o que eu faço? Volto nas reuniões. Ó, 3 gerações aqui, ó. Volto, iniciei, fiz a ação, coloquei ele agora no passado e vamos verificar o que aconteceu. Atingir as metas? Olha aqui os indicadores, ó. 30%, 50% realizado. Tá? Ó, os meus índices de tempo, os meus índices de orçamentários estão legais. Ok. Tá? Vou checar. Vai precisar de agir? Sim. Então, ação corretiva. Aqui é que é o interessante. Padronizar e treinar no sucesso. Caso então eu não tenha que fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, deu certo. Lembra que tem um relatório de aprendizado lá no final? Tá? Então eu vou dizer o que deu certo e vou treinar as próximas gerações nesse sucesso. Senão, eu vou colocar em prática a correção. Aí, o que eu vou fazer? Volto aqui. Vou precisar de fazer alguma coisa agora? Não. Então não tenho o que fazer. Vou checar os índices. Não tenho o que fazer. Sucesso. Mantenha. Tá? Lições aprendidas. Coloca lá. Ó, isso funcionou. E por aí vai. Isso tudo que eu mostrei para vocês é o ciclo PDCA, gente. Por que eu resolvi falar tudo primeiro para depois dar o nome? Porque é muito mais fácil. Tá? Que vocês entenderem que tudo isso que vocês estão fazendo é um ciclo PDCA. O famoso. Que parece ser um bichão, mas não é não. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aqui, que eu tive que fazer rápido, soltar isso rápido, né, por causa da questão que eu já expliquei. Vocês estão com todo o material, tá? Vocês já sabem qual que é o trabalho. Então o que vocês precisam de fazer é pegar aquele arquivo de exemplo que a gente tem, fazer, né, treinar nele, tá? E já prepararem simulado o de vocês, do projeto final de vocês. Porque lá no projeto final, pelo menos um PDCA tem que ter rodado. Tá bom? E não percam os prazos. Ok? Até mais.